aqui pela JustTV com mais um Jurídico News, hoje 13 de agosto de 2008. Como é a Semana do Advogado, temos hoje o privilégio e a honra de receber aqui em nossos estúdios o nosso grande e conhecido Dr. Roberto Ferreira, presidente da Caixa de Assistência ao Advogado de São Paulo, no exercício de 97, também foi presidente da OAB, 93ª subseção da OAB, a subseção de Pinheiros, foi conselheiro da OAB de São Paulo, e onde também presidiu a Comissão de Prerrogativas. Boa noite, doutor Roberto Ferreira. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Um prazer imenso estar aqui contigo, ao lado do grande advogado, Luiz Liceto, uma liderança da advocacia, um homem muito inteligente e que defende as prerrogativas dos advogados, o exercício profissional, cidadania. Uma boa noite especial a todos os internautas da JustTV e do programa Jurídico News. Estou à sua disposição, meu amigo. Muito obrigado. E para os internautas, nós vamos falar hoje sobre o tema captado pelo nosso radar jurídico. Por favor, produção. Está na mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aguardando a sanção presidencial, o projeto de lei aprovado no Congresso que barra operações de investigação policial em escritórios de advocacia do país. O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse nesta quinta que o projeto só será sancionado se não trouxer prejuízo para investigações criminais. A gente conversa agora com o Adi Damu, presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro. Olá, presidente, como vai? Boa tarde, tudo bem. Qual a necessidade dessa lei, presidente? Eu faria, se você me permite, uma pequena retificação. Essa lei não é exatamente proibitiva de investigação sobre advogados, né? Ela protege o exercício da profissão da advocacia. E o que nós estamos querendo dizer com isso? Em muitas dessas operações policiais, o que tem acontecido não só a interceptação telefônica de diálogos entre o cliente e seu advogado, mas invasões de escritório de advocacia em que se apreendem, né, arquivos, a maioria deles que sequer dizem respeito à investigação. São arquivos relativos a processos de outros clientes que não tem nada a ver com a investigação que está em curso. Então, o que se procurou com esse projeto de lei que está na mesa do presidente da República para ser sancionado é proteger a atividade da advocacia, o exercício profissional da advocacia. O advogado, o que a lei quer deixar claro, é que o advogado não pode ser confundido com a atividade ilícita de seu cliente. O fato de ele estar defendendo um cliente acusado da prática de um ato ilícito não transforma esse advogado em cúmplice. Isso não é sinônimo de atividade ilícita. Isto é sim a configuração do amplo direito de defesa que qualquer cidadão, seja ele culpado ou não, tem direito, está assegurado na Constituição. A lei não protege aquele, seja advogado ou não, seja médico, seja engenheiro, seja lá que profissão exerça, de ser acusado, de ser investigado. Se um advogado ele comete um ato ilícito, ele não está aí no exercício da profissão, ele está no exercício da delinquência. Então, ele será investigado, será acusado como qualquer pessoa. Doutor Adi, essa proteção ao exercício da advocacia, ela de alguma forma não poderia trazer prejuízos para certas investigações? Em absoluto. O exercício da advocacia, ele se tem essa noção de que o papel do advogado é prejudicar a investigação, é melhor, isso seria incompatível com o princípio do amplo direito de defesa, e isso seria o fim da atividade da advocacia, né? O advogado exerce aquilo que a Constituição lhe confere, é através do advogado que se exerce o amplo direito de defesa. Agora eu repito, isto não protege quem pratica, quem está delinquindo, seja ele advogado ou não, né? Isso não protege aquele portador da carteira de identidade de advogado que porventura esteja se conduzindo de forma ilícita. Este será e deverá ser investigado, se for o caso acusado,
e, se culpado for, condenado. Agora, o que não se pode, o que não se quer, e é isso que a lei quer evitar, o projeto de lei quer evitar, é a criminalização da atividade da advocacia. Né? Muitas vezes os advogados, principalmente os advogados criminalistas, têm sido confundidos, né, com os seus clientes. Né? E isso não é correto. Né? Isso é um mero exercício de uma profissão. Assim como o médico que faz uma cirurgia num delinquente, em alguém que seja considerado um bandido, um criminoso, necessariamente não é seu cúmplice, está cumprindo com uma determinação ético-moral, né, que é de salvar vidas. Né, e no Código Ético-Moral dos médicos não está dito ali que ele só pode salvar vidas dos homens considerados de bens. Doutor Vadir, e como deveriam ser investigados os advogados que supostamente estejam ligados a atos criminosos? Como qualquer pessoa, como qualquer cidadão. Mas aí ele não... Eu digo, repito, e esta vai ser a questão que vai levar, obviamente, os tribunais a essa interpretação. Se não é o advogado que está sendo investigado, se não é o advogado que está sendo acusado, não há por que se criminalizar a atividade profissional dele, ainda que ele esteja defendendo, como a Constituição assegura, os direitos de um cliente acusado de um crime. Agora, se esse cidadão, embora advogado, embora portador da carteira de identidade de advogado, se ele está sendo investigado, se a acusação é contra ele, ele não está protegido por essa lei. Essa lei não protege genericamente, abstratamente, o advogado. Isso configuraria um privilégio que iria, inclusive, de encontro à Constituição. Criaria uma situação de privilégio inaceitável pelo nosso ordenamento constitucional. Eu repito, o que está se protegendo é a atividade profissional da advocacia. Doutor Vadir, alguns juízes federais e também procuradores já se posicionaram contra essa lei. Caso o presidente Lula vete o projeto, qual será a atitude da OAB? Não, o presidente da República, ele é da prerrogativa do presidente da República sancionar uma lei ou vetá-la total ou parcialmente. Né? Não há nada do ponto de vista jurídico que se poderá fazer caso o presidente vete a lei. Nós vamos simplesmente denunciar, né, e lamentar que o presidente tenha se deixado influenciar por opiniões equivocadas. Né? Essa opinião que foi publicada aí dos juízes, dos procuradores, está absolutamente equivocada. Né? Eu repito, não se está protegendo aqui qualquer tipo de conduta ilícita por parte de alguém portador da carteira de identidade de advogado. Está se protegendo a atividade profissional da advocacia. Se estes cidadãos praticarem crimes, forem acusados de atos ilícitos, serão investigados e acusados como qualquer outro cidadão. Doutor Vadir, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho para o senhor e até a próxima. Obrigado a você. Obrigado. Internauta, nosso radar jurídico captou uma entrevista com o presidente da OAB do Rio de Janeiro, falando sobre a nova lei que foi sancionada pelo vice-presidente da República, Dr. José de Alencar, em relação à inviolabilidade do escritório de advocacia. Essa matéria cai muito bem nessa semana, porque no dia 11 de agosto se comemorou o conhecido Dia do Advogado, que é o dia em que foi iniciado os cursos jurídicos aqui no Brasil. E hoje o tema do Jurídico News é a prerrogativa do advogado. Prerrogativa, para que o internauta tenha conhecimento, é direito, são direitos do advogado. E a respeito dessa prerrogativa do advogado, a produção está me informando que o Radar Jurídico captou mais uma imagem na internet. Por favor, produção, coloque ao ar para o internauta ter conhecimento. Ser advogado é ter antes de tudo o maior respeito por ela, a justiça. Quando desrespeitam as prerrogativas dos advogados, tentam acabar com o direito de exercer uma das mais belas profissões. Advocacia. Sem ela, não há justiça. OAB São Paulo. A valorização do advogado é a nossa maior causa.
Temos aí, internautas, uma mensagem de uma campanha da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo, e, como se percebe, é uma campanha dirigida para o advogado. E são essas campanhas que têm chegado ao conhecimento do cidadão comum e que fica confundindo a prerrogativa do advogado como um privilégio de uma categoria profissional. Gostaria de esclarecer que muitas profissões têm prerrogativas profissionais. Médico tem a prerrogativa do sigilo profissional, também o contador. Por exemplo, dentro da área da justiça não é só advogado, tem também o magistrado tem suas prerrogativas profissionais, o representante do Ministério Público tem suas prerrogativas profissionais. E a respeito especificamente da prerrogativa do advogado, que eu gostaria de saber do Dr. Roberto Ferreira o que ele pode explicar para que o internauta entenda a importância da prerrogativa do advogado para o cidadão brasileiro dentro da justiça. Muito bem. Eu observei com toda atenção a manifestação do presidente da OAB do Rio de Janeiro, Vadi, e concordei quase que na íntegra com sua manifestação. E acrescento que já foi sancionado pelo presidente da República, aliás, pelo vice-presidente da República. Durante esse período que o presidente esteve na China, o vice-presidente, José Alencar, sancionou esses novos dispositivos que já estão em vigor, que é uma pequena alteração no artigo 7º, no inciso 2º, e seus parágrafos 6º e 7º, do Estatuto da Advocacia, da Lei 8.906, que é uma lei federal. Doutor Roberto, só uma pergunta. Essa prerrogativa profissional da inviolabilidade do escritório de advocacia, que trata essa nova lei, já não existia no novo estatuto, no antigo estatuto, no atual estatuto da Lei Federal 8.906 de 94, Estatuto do Advogado? Sem dúvida. Na verdade, o que se tentou especificar com mais detalhes, exatamente para evitar esse volume de invasões de residências, de escritório de advocacia principalmente. A Polícia Federal já fez buscas em vários escritórios da advocacia, retirando documentos dos arquivos dos advogados que não se tratava especificadamente daquele caso que a polícia estava investigando, de vários clientes do escritório do advogado. E às vezes até documentos pessoais do advogado, seus registros de processos onde ele estava atuando. Então essas modificações teve o condão de especificar a preservação de disquetes, computadores, enfim, de uma série de documentos que, no fundo, como se sabe, são garantias do cidadão. Nós podemos retornar à Constituição de 88, buscar lá atrás, o artigo 5º, né, no inciso 10 e 11, nós verificamos lá as garantias que são garantias extraordinárias, que é da privacidade, da intimidade, da honra do cidadão. Ali já tudo começou com a Constituição de 88, ela veio reforçar essas garantias. E hoje, na verdade, isso se ampliou. Mas eu entendo particularmente que o Estatuto já dava, evidentemente, já mantinha essas prerrogativas que são do cidadão, e posso explicar melhor por que são do cidadão e não exclusivamente do advogado. Por favor, doutor Roberto, gostaríamos de saber, o cidadão internauta, que sempre vê essas notícias como parecendo um privilégio da advocacia, a própria matéria propagada pela Ordem dos Advogados do Brasil coloca isso como uma valorização do advogado, enfoca a questão do advogado e não fala nada em relação à importância disso para o cidadão. Por favor, doutor Roberto, qual que é a importância dessa prerrogativa profissional do advogado para o cidadão no seu âmbito judicial ou mesmo para garantia da sua intimidade, da sua privacidade, que hoje, pela lei de interceptação telefônica, abusada como tem sido, também acho que o cidadão já não tem mais aquela sua privacidade nas comunicações telefônicas. Em relação à prerrogativa do advogado, qual que é o benefício que traz para o cidadão? Internauta, eu gostaria de saber, doutor Roberto. É um prazer. Veja bem, primeiro essa publicidade da OAB de São Paulo, ela não foi inteligente, porque perdeu uma oportunidade de esclarecer o povo, esclarecer o cidadão,
o que são essas prerrogativas. É uma publicidade dirigida só aos advogados que já sabem, de maneira que a ordem perdeu uma grande oportunidade. Eu gosto sempre de dar alguns exemplos clássicos e depois fazer a explanação, para que o internauta possa entender. Aquele que não é advogado, o advogado sabe plenamente. Mas se um cidadão estiver preso num distrito policial qualquer, e o seu advogado se dirigir ao distrito para ter um encontro com ele, uma entrevista com, no caso já o preso, o cidadão que está preso, e não for permitido o acesso e o encontro do advogado com o seu cliente, o advogado vai embora para casa, retorna ao escritório e o que aconteceu com o cidadão? Ele está preso, às vezes ilegalmente, irregularmente, por uma decisão irregular, por um inquérito sem a prova suficiente, por um decreto de prisão, uma liberdade provisória, alguma coisa assim. Fica impedido de se ingressar, até com a liberdade provisória, não tem acesso aos autos. Então o cidadão é que é o prejudicado. Se nós traçarmos um paralelo, por exemplo, com o jornalismo, o jornalista tem a inviolabilidade dos seus informantes, das informações que ele obtém, aquilo é segredo. A advocacia é a mesma coisa. Quando o cliente entrega ao advogado os documentos do seu caso, ele entregou porque ele tem absoluta confiança que ele entregou e está seguro esses documentos. Ele confidencia ao advogado, ele conta o seu caso, o seu problema para o advogado. De maneira que o cidadão é que é o protegido com essas garantias. Muito bem colocado, doutor Roberto. Quer dizer, então, que nesse seu exemplo, para que o internauta tenha uma ideia mais específica, nesse exemplo do advogado que foi impedido de comunicar-se com seu cliente pessoal reservadamente, no exemplo dado aí pelo doutor Roberto, na delegacia de polícia, a prerrogativa do advogado foi violada. Mas quem foi prejudicado foi o cidadão, que não pôde falar pessoal reservadamente com seu advogado. Se me permite, doutor Roberto, gostaria até de citar um outro exemplo. Imagine um advogado que vai pegar um processo que está sendo seu cliente acusado e ele percebe ali uma armação, até pode acontecer, representantes do Ministério Público. Ele percebe toda aquela armação, vê uma situação que configura, inclusive, crime. E passa essa posição jurídica, técnica, para o seu cliente, e o seu cliente o autoriza a fazer a devida representação contra os representantes do Ministério Público, praticar um crime para poder acusá-lo falsa e indevidamente. Imagine se prerrogativa do advogado não existisse, como a sua inviolabilidade. Será que esse advogado teria coragem de, na defesa do seu constituinte, colocar no papel e depois não ter medo, não ter receio de represália vindo dos próprios colegas do Ministério Público Federal e até acobertado por alguns outros juízes, amigos ou conhecidos ou favoráveis àquele grupo de representantes do Ministério Público que eventualmente, teoricamente, praticaram um fato desse? Mais um exemplo. Será que o cidadão seria bem defendido, doutor Roberto Ferreira? Na verdade, o direito de ampla defesa, o due process of law, como dizem os americanos, ao devido processo legal e a garantia plena de sua defesa, subentende, evidentemente, acesso a todos os documentos, subentende que o advogado possa se entrevistar com o seu cliente, se ele estiver preso, toda a liberdade nesse sentido, para dar as garantias constitucionais. Evidentemente que, como em toda a área de atuação, lamentavelmente, há excessos. E esses excessos, para serem estancados, nós precisamos de um advogado de coragem, de um advogado destemido, e de um advogado que, acima de tudo, faça o que tiver que ser feito em cima dos ditames da lei. Ele tem que buscar a lei, o que é de direito, para defender o seu constituinte. Veja os riscos e as responsabilidades que o advogado tem na defesa intransigente da lei, que no fundo, são providências que ele toma na defesa da cidadania, para que o cidadão tenha efetivamente suas garantias constitucionais preservadas. E aí, doutor Roberto, nesse exemplo que eu mencionei, esse advogado, se acredita na sua prerrogativa e ele vai em frente na defesa destemida do seu constituinte, né?
e coloca para frente essa questão, ele, para fazer valer sua prerrogativa, obviamente ele vai estar confiando em magistrado. O magistrado, em representantes do Poder Judiciário, membros do Poder Judiciário, que ele presume serem também independentes e que também têm prerrogativas profissionais, como, por exemplo, a de irremovibilidade, a de irredutibilidade dos seus vencimentos. Imagine, por exemplo, se um magistrado não tivesse essa prerrogativa, ou um membro do Ministério Público também não tivesse a sua prerrogativa, que também é a mesma do magistrado, da irremovibilidade, irredutibilidade dos seus vencimentos. Será que teria coragem o representante do Ministério Público de oferecer uma denúncia contra alguém que fosse próximo, parente de um superior hierárquico? E a mesma forma, o juiz de direitos teria a independência para poder receber uma denúncia contra algum parente ou amigo de seu superior hierárquico, temendo ser removido ou seus vencimentos reduzidos? Não é da mesma forma que também, como a prerrogativa do advogado, a prerrogativa do magistrado e a do promotor visa dar condição de uma boa defesa do cidadão e, como bem disse o Dr. Roberto, a defesa do próprio Estado Democrático de Direito? Sem dúvida, doutor Riceto. Na verdade, a gente encontra um pouco de dificuldade em fazer uma análise de caráter geral, como é o exemplo que o doutor Luiz Riceto está dando. Mas a gente encontra no dia a dia, na atuação da advocacia, violações às nossas prerrogativas. Na própria atividade mais simples, que é fazer carga de autos num cartório, para cumprir um prazo processual de interesse do cidadão, a gente encontra dificuldades. Às vezes tem que ingressar com um mandado de segurança para obter aquele direito de falar dentro daquele prazo. Porque o cartório cria uma dificuldade, porque o juiz não autoriza fazer carga dos autos, porque publicou hoje, e hoje ainda não pode te retirar porque é o primeiro dia, enfim, se criam obstáculos e mais obstáculos na nossa atividade. Doutor Roberto, eu gostaria que explicasse esse exemplo com um pouquinho mais de detalhe. Os nossos internautas, nem todos têm conhecimento jurídico e não sabem exatamente o que é a carga dos autos, nem tem conhecimento que existem processos, né, que a gente chama de autos, que tem mais de 300 volumes. E qual a diferença, explicar por internauta, se puder, doutor Roberto, de examinar um processo num balcão, num cartório judicial, ou levar esses processos, nesses volumes, 30, 300, para o escritório e poder analisá-lo no escritório? Há uma diferença nisso, doutor Roberto? Sem dúvida. Começando, nós devemos nos reportar ao artigo 133 da Constituição Federal, que diz lá que o advogado é indispensável à administração da justiça. Sem advogado, a justiça não funciona. O cidadão é processado, uma cobrança, uma dívida, um cheque, ele é processado numa ação ordinária, numa ação de despejo, ele é citado e procura um advogado. A citação é aquela intimação, na linguagem popular, juridicamente a citação, para fazer a defesa. E lá vem o prazo em que ele tem que fazer a defesa. Ele assina a procuração para o advogado vai ao fórum para retirar os autos. Se ele não retirar os autos naquela data, que é o processo, às vezes, como disse o doutor Luiz Riceto, 1 volume, 2, 20, 30 volumes, ele vai ter uma dificuldade de número de dias para fazer uma defesa à altura das necessidades daquele processo. Essa dificuldade vai trazer prejuízos irreparáveis ao cidadão. E hoje o advogado tem dificuldades enormes, quase que intransponíveis. Às vezes ele tem que tomar uma outra medida judicial para fazer valer esse direito. Então, uma grande preocupação da advocacia hoje, a gente conclama a ordem que tome, evidentemente, atitudes mais firmes nesse sentido, de que o advogado tenha respeitado suas prerrogativas. Então, o processo, no caso, o exemplo é esse, de um processo onde o cidadão é intimado, na nossa linguagem, nesse momento, é a citação, o advogado vai ao cartório para retirar os autos. Às vezes a defesa tem que ser feita em 10 dias, 15 dias, isso corre rápido. Imagina o estudo de 10, 15, 20 volumes para fazer uma defesa com fundamento jurídico, com provas que têm que ser carreadas para os autos. E nessa pressa, né, doutor Roberto, às vezes, examinando um processo no balcão e não no escritório, um documento importante, uma folha importante que está dentro dos autos, poderia passar desapercebido.
o que não acontece se esses autos são levados para o escritório e poder se examinar mais detidamente com toda a equipe que tem no escritório e aparelhagem de scanners, xerocos e outros recursos mais que estão à disposição do advogado no escritório e não estão certamente dentro do cartório judicial. Mas não são só essas prerrogativas, existem outras, né, doutor Roberto? O fato de poder despachar com o juiz em seu gabinete, de fazer sustentação oral. Quais são os benefícios dessas outras prerrogativas para o cidadão? Na verdade, a gente compreende o volume de processos afetos a cada juiz. Vamos citar aqui o caso do Estado de São Paulo, o volume é extraordinário. Não obstante, quando se vai ao fórum, vou dar um exemplo de um pedido de liminar de sustação de protesto, que eu pessoalmente fui há um tempo atrás, aqui foi ano passado. E você distribui o pedido, toma conhecimento da vara para a qual foi distribuída, se dirige naquele andar onde tem a vara para falar com o juiz, para analisar o pedido, e aguarda um pouco, demora, você vai falar com o juiz, e num desses casos fui conversar com o juiz, depois de aguardar 2 horas, porque é uma liminar, uma medida de urgência, e ele me respondeu o seguinte: doutor, eu ainda não almocei, eu só comi 2 coxinhas. Eu respondi: puxa, excelência, mas que coincidência, é o meu caso. Eu também só comi 2 coxinhas hoje. O que eu quero dizer é que eu também estou ali trabalhando. Eu, como advogado, sou indispensável à administração da justiça. Não fui passear no fórum, eu estou trabalhando, estou defendendo interesses da cidadania. E as prerrogativas do advogado, doutor Luiz Vicente, elas são violadas todos os dias. Eu sempre conto um caso clássico de um colega nosso, que eu vou dar até o nome, o doutor Vicente Cassione, que é um advogado famoso, em Santos, que foi fazer uma audiência aqui em São Paulo, entrou na sala de audiência, o juiz não estava, a secretária não estava, e ele verificou, os autos estavam em cima da mesa, ele sentou no sofá, foi compulsar os autos, verificar ali, se relembrar tudo que tinha ocorrido para efeito da audiência. Quando a secretária veio, isso eu estou contando com rapidez, evidentemente, que a história é longa. A secretária disse: o que o senhor está fazendo? O senhor está com os autos? Eu sou advogado do processo. Mas o senhor não pode pegar sem autorização. E o advogado disse: por favor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que a audiência é às 13, já são 14, e o juiz não chegou ainda. Eu já estou aqui desde as 13. A secretária foi, comunicou ao juiz, o juiz veio, deu voz de prisão ao advogado. Deu voz de prisão ao advogado, porque ele pegou os autos ali. O advogado chamou a presidência da ordem, que teve que ir ao tribunal. Quer dizer, uma confusão danada, porque o advogado estava examinando os autos do processo onde ele tinha procuração. Isso não pode acontecer num regime, num Estado democrático de direito. De maneira que, atualmente, estão sendo violadas, sim, as nossas prerrogativas. Lamentavelmente, cada vez mais. Nós estamos vivendo num mundo civilizado, onde nós temos que ampliar essas garantias, não reduzi-las. E nos dias de hoje. E o que me deixa mais triste, doutor Luiz Vicente, é que, de uma forma geral, quem tem a caneta, a mídia em geral, interpreta por que esses privilégios para o advogado? Por favor, não são privilégios do advogado. Quem defende, quem vai à justiça, quem defende os direitos do cidadão, quem busca os direitos do cidadão, é o advogado. Não é o engenheiro, não é o médico. O engenheiro, o médico também tem suas prerrogativas, a sua atividade. O jornalista, eu já dei o exemplo, ele tem a prerrogativa do segredo, de não confidenciar uma informação importante que ele recebeu. É dele, é do jornalista exclusivo dele, da atividade profissional dele. De maneira que nós temos que entender. Agora, evidentemente que aquele advogado que comete um ilícito penal, que comete um crime, deve responder. Olha, no ano passado, se eu não me engano, tem dados no Conselho Federal de mais de 1.200 advogados, isso é uma notícia recente, foram processados pela OAB. A OAB pune o advogado que comete irregularidades. Tá certo? Acho que mais do que muitas outras profissões. A OAB exige que o advogado esteja preparado, por isso tem o exame da ordem. De maneira que nós, advogados, cumprimos a nossa parte nesse aspecto. O advogado que, evidentemente, sai da linha, deve ser punido. Nós estamos fazendo a defesa das prerrogativas do cidadão. Doutor Roberto, muito bem colocado. Entre essas prerrogativas existe também a do sigilo profissional. Eu imagino, inclusive, em relação à notícia de hoje, com a
questão da promulgação de uma lei que especifica um pouco mais de critérios em relação a como seria a quebra da prerrogativa de inviolabilidade do escritório de advocacia, eu fico imaginando o cidadão que tem um advogado constituído, que, eventualmente, num caso obviamente teórico, em tese foi investigado por ter cometido um determinado crime. E, infelizmente, esse advogado deixou de exercer a profissão e foi exercer uma atividade ilícita. E nessa investigação, né, descoberta pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, que acaba culminando em busca e apreensão no seu escritório, porque esse advogado, embora tenha eventualmente cometido um crime, também está advogando. Imagino o cidadão que é cliente desse advogado, que consultou esse advogado para orientá-lo como se apresentar, por exemplo, num homicídio que ele acabou de praticar, ou está a fim de se entregar por algum outro crime e foi se orientar com esse advogado, tendo a segurança, esse cidadão, de que aquelas informações e aqueles documentos que ele apresentou para o advogado analisar, as informações que ele passou para esse advogado, que o incriminam, obviamente, né, que é justamente procurou porque pensava em obter essa orientação para como proceder a sua apresentação à justiça, e ele vê o seu advogado sendo preso, vê o escritório do seu advogado sendo objeto de busca e apreensão. Será que esse cidadão tem segurança que o Estado democrático de direito vai garantir a preservação do sigilo profissional daquele advogado em relação ao caso que ele levou para aquele escritório, doutor Roberto? A questão colocada pelo doutor Luiz Vicente é muito importante. E eu fico imaginando o seguinte, às vezes o internauta está pensando, bom, mas o cidadão pratica um crime, vai lá falar com o advogado, qual que é o jeito de sair dessa, numa linguagem bem popular. Não é esse o sentido. O sentido é que todos têm direito à ampla defesa. O sentido é que se efetivamente ele cometeu um crime, ele vai responder, mas ele vai responder na medida do fato, na medida do crime que ele cometeu. Então a defesa é feita às vezes para que haja um julgamento justo, porque senão nós vamos voltar à Idade da Pedra, onde alguém decide que aquele cidadão vai ser fuzilado, vai ser enforcado, vai cumprir uma pena de 50 anos ou prisão perpétua. Não, ele tem que ser julgado de acordo com a lei e ser punido, se for condenado, de conformidade com os atos que praticou, se ilegais, se crime. Essa é a questão central que eu gostaria que o internauta prestasse atenção, o advogado sabe disso, para que não fique a imagem, olha, o cidadão comete crime, o corrupto, o assassino, aquele que pratica o crime de pedofilia, pratica, vai lá falar com o advogado, negativo. O advogado, ele faz a defesa para que o cidadão tenha um julgamento justo. Se ele tiver que ser condenado a 5 anos, ele será condenado a 5 anos, não a 20. Por isso que ele precisa ter o direito de ampla defesa. Então, doutor Roberto, essa propaganda que tem sido colocada por alguns órgãos de imprensa, ou não bem explicadas ao internauta, que essa nova lei criou uma nova prerrogativa, um privilégio para essa categoria profissional do advogado, na verdade, não é isso. Na verdade, a inviolabilidade do escritório de advocacia já existia. Antes da própria lei que vige a 8.994, da própria 4.215/63, o que fez essa nova lei foi estabelecer limites, critérios para a violação da prerrogativa, de violação do escritório de advogado, para que na investigação, se for o advogado investigado, se obtenham elementos, provas, materiais de investigação apreendida naquele local que digam exclusivamente ao advogado e ao objeto de investigação em relação ao advogado, àquele delito e aquela pessoa da investigação que é o advogado. E não, obviamente, se estendendo de uma forma indiscriminada a outros clientes daquele escritório, a outros advogados daquele escritório, que não tem nada a ver com a investigação, que não tem nada a ver com o advogado, e acabam
sem essa legislação que foi colocada em vigor, que foi promulgada, acabavam, por essas operações espetaculosas que se aparecia na mídia, sendo envolvidos sem sem o trabalho da polícia fazer uma investigação. Iam lá buscar no escritório do advogado, às vezes até envolviam o advogado com pretexto de buscar aquela prova daquele cliente, daquele advogado. Existem alguns casos em que se comentou essa hipótese. Doutor Roberto Ferreira, estamos vendo aqui que em cada violação de uma prerrogativa profissional do advogado é o cidadão quem tem o maior prejuízo. Agora eu pergunto, doutor, em relação a outra prerrogativa que também é do advogado, de ele permanecer em qualquer reunião ou assembleia onde tenha que acompanhar o seu cliente. Qual a relevância dessa prerrogativa para o cidadão? Muito bem, eu gostaria só de retornar brevemente, doutor Vicente, a essa sua explanação, porque ela é muito importante para o internauta entender. A polícia pedia ao juiz autorização para invadir um escritório para buscar documentos uma acusação contra fulano de tal, um indício da prática de crime. O juiz concede a autorização, a polícia vai lá, só que não está especificado o que é para fazer. Vá lá, invada o escritório da advocacia e retire documentos. E são retirados documentos das gavetas, computadores, disquetes. Se bobear, leva até o terno do advogado, tá certo? A beca, leva tudo embora. O que se quer, dentro da linha que o doutor Luiz Vicente já esclareceu, dessas alterações, é que seja indicado qual é a missão da polícia, com a autorização da justiça, naquele escritório. É retirar a pasta do cliente, do advogado, seu fulano de tal. Ou então um disquete sobre... São documentos que estão lá por segredo. Para a justiça, para conceder essa autorização, ela tem que ter indícios de prova, ela tem que ter coisas concretas. Porque precisamos parar com invasão do escritório de advogado, violando os direitos do cidadão. Agora, doutor Vicente, a segunda pergunta, qual era? Em relação ao fato do advogado ter como prerrogativa poder acompanhar o seu cliente numa reunião ou numa assembleia de condomínio que vai ser realizada e ele foi contratado para assistir esse seu cliente. Sem dúvida, doutor Luiz Vicente, caros internautas do programa Jurídico News, a verdade é uma só. O exemplo até, vamos aproveitar o exemplo do doutor Vicente, que é uma reunião de condomínio. Haverá uma discussão, uma questão jurídica. Uma questão relativa a uma modificação do prédio que requer um determinado quórum, que requer certos requisitos, que a convenção do prédio precisa ser examinada, precisa ver se ela está de acordo com a lei, que houve uma série de alterações na lei de condomínio que hoje estão inseridas no novo Código Civil. Ele vai acompanhar do advogado. Isso é absolutamente normal. Para quê? Para que na hora da votação ele se sinta seguro. Ele vai receber orientação do advogado. Sim. Então, não é só nesses casos. Quando ele vai depor, quando qualquer outra medida, a presença do advogado é fundamental. E nós aconselhamos aos internautas que convoquem, que conversem com seus advogados antes do fato. Aí estarão prevenindo prejuízos e aborrecimentos futuros. O advogado tem que ser sempre consultado, porque ele não é só para o processo, não é só para ir à delegacia. É para assessorar, orientar e informar os caminhos dentro da lei. Doutor Roberto Ferreira, temos aqui alguns e-mails, algumas perguntas de vários internautas aqui que estão mandando e-mails aqui para o Jurídico News. Eu gostaria que a produção fizesse aqui as perguntas ao doutor, se puder fazer a gentileza de respondê-las. Por gentileza, produção. Aqui, doutor Luiz, tem algumas perguntas que chegaram. Aqui uma pergunta da Sabrina, do Rio de Janeiro. Por que na justiça tudo demora? É uma pergunta atual, uma pergunta verdadeira, e esse é o sentimento da população do nosso país. E é verdade, na justiça tudo demora. A justiça brasileira é um dinossauro, e não é qualquer dinossauro, não. É um dinossauro, é um dos mais antigos e mais primitivos. É o Rex, né, que parece que é um dos primeiros. É, o Tiranossauro Rex, que é um dos mais antigos, né?
o primata dos dinossauros. A verdade é que a estrutura está falida, a verdade é que os funcionários do Poder Judiciário não estão preparados, é verdade que nós precisamos informatizá-lo, é verdade que nós precisamos de mais varas. Quando se criou o juizado especial, me lembro que escrevi inclusive alguns artigos que aquilo não ia resolver o problema, só durante o período. Juizado especial era a solução para todo o problema da justiça. Hoje sabemos que o juizado especial está tão abarrotado de processos que as audiências estão demorando mais do que a justiça comum, normal, para o internauta poder entender. Então, por quê? Porque não se montou estruturas. O número de varas que nós temos no Fórum Central, que hoje são 40 varas cíveis, por exemplo, teria que estar em 200 varas cíveis. O número de funcionários num cartório que é 3 devia ser 10. Mas não é funcionário despreparado, funcionário preparado. De maneira que a estrutura toda tem se tomado algumas medidas de acelerar, súmula vinculante, existe uma lei que entrou em vigor agora, que os tribunais superiores, em relação àquelas ações, ou seja, a repetição dos mesmos temas que já serão julgados de plano, principalmente nas questões que envolvem o governo, INSS, Fundo de Garantia, Caderneta de Poupança, que todo mundo já sabe que foram consequência de violação de direitos do cidadão. Não adianta cada juiz, cada causa e o cidadão esperando para receber aquele direito do dinheiro que, surrupiaram da sua conta na caderneta de poupança. Essa que é a grande verdade. Então, está se procurando, minha cara internauta do Rio de Janeiro, dessa cidade maravilhosa que eu gosto tanto, aproveito para mandar um abraço para o nosso presidente da OAB, doutor Vadir, de maneira que tem razão, sim, a internauta. Muita coisa ainda precisa ser feita. Há indícios, há sinais, realmente alguma coisa está sendo feita, tem que reconhecer, tá certo? O Poder Legislativo, as autoridades, mas ainda é pouco. Tem mais perguntas, Roberto? Mas eu só gostaria de fazer um comentário. Tem também que preparar melhor os juízes, funcionários de cartório, porque não é possível que advogado, para poder fazer valer, chegar à justiça ao cidadão, tenha que entrar com agravos de instrumentos, embargos de declarações, recursos inúmeros, por falta de preparo, do devido preparo a magistrados, a serventuários de cartório, e isso ainda acontece. Tem mais perguntas, produção, por gentileza? Mais algumas perguntas, sim, doutor Luiz. Uma mensagem aqui do exterminador, ele não falou de onde ele é. Deveria existir pena de morte no Brasil? Para o exterminador, sim, né? Na verdade, eu sou ampla e totalmente contra a pena de morte. Eu, pessoalmente. Sei que uma parte da população, por consequência desse índice de criminalidade assustador, né? Assustadora, que toma conta do país, não se consegue assistir televisão que não passe 30 segundos com a informação de um crime, de um assassinato, enfim, todos conhecem os problemas do nosso país, que são graves. Não obstante, eu acredito que você tirar a vida de um cidadão, se a pena de morte fosse a solução para todos os problemas, nos Estados Unidos não havia criminalidade. Tem mais presos lá nas cadeias nos Estados Unidos que nós temos no Brasil. Tudo bem que lá estão na cadeia, mas de maneira que não é a pena de morte que assusta, tá certo? E em vários estados americanos já também não existe mais a pena de morte. Da minha parte, sou contra a pena de morte. Aqui, doutor Luiz, tem uma mensagem aqui do Lucas Santos, de São Paulo. Por que muita gente não consegue passar na primeira prova da OAB? Bom, veja bem, isso é evidente, porque o nível das nossas faculdades, houve uma mercantilização, um comércio, que são hoje, pelo menos a grande maioria das faculdades. Eu me lembro que numa campanha da OAB, eu era candidato à presidência da ordem, tive uma cidade do interior e os colegas falaram, olha, a reunião vai ser na faculdade, que lá nós temos um espaço maior, os advogados estavam lá, eu fui. Quando cheguei era um galpão, eu falei, mas vai ser aqui? Não, aqui é a faculdade. Tinha lá uma salinha no fundo, quer dizer, essa é a grande verdade. A ordem tem combatido, mas ainda é pouco, tá certo? Então, o nível dos professores, o nível das faculdades conduz ao quê? Ninguém passa no exame de ordem. Então, a dificuldade é consequência do nível de aprendizado nas faculdades. Nós precisamos brigar muito por isso. Por isso que nós temos advogados. O pessoal critica, e com razão, o exame de ordem, porque é um direito, se cursou a faculdade, tem que ter direito à carteira. Infelizmente, na situação atual, isso não é possível. Mais perguntas, produção? Aqui, doutor Luiz, tem uma mensagem de João, não falou de onde é, ele quer saber aqui, a OAB é federal?
A OAB Federal. A OAB Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil tem origem no Instituto dos Advogados do Brasil, que é uma entidade centenária. Nós temos o Instituto do Advogado aqui no estado de São Paulo. Ela é criada por uma lei federal, seu último estatuto, a última atualizada é a Lei 8.906, de 94, se não me falha a memória, de 94. Então é federal. Nós aqui no estado de São Paulo e nos outros estados da federação seguimos rigorosamente o estatuto que é federal, uma lei federal. Então, Roberto, nosso tempo está se esgotando. Mais uma última pergunta dos internautas. Aqui, porque as provas dos autos são muito difíceis de serem feitas? André Junqueira, do Rio de Janeiro. Olha, a pergunta ela está muito genérica, né? Difícil de serem feitas, ela dá uma amplitude maior. Elas podem ser difíceis de ser colhidas, de serem acostadas aos autos, de serem produzidas. Se você requer uma perícia, o juiz nomeia o perito tem que entregar em 90 dias, entrega depois de 6 meses. Enfim, é um processo todo que é lento, não são só as provas. O procedimento todo é lento. E tem se procurado fazer alguma coisa que ainda é pouco para solucionar essa questão. Mas tem razão, internauta. E as perguntas estão encerradas. Dr. Roberto Ferreira, gostaria aqui de externar o meu profundo agradecimento pela sua presença aqui no Jornal Jurídico, no Jurídico News da Just TV, nesta semana que se comemora o início dos cursos jurídicos no Brasil, o dia 11 de agosto, que é o considerado Dia do Advogado, onde se comemora o Dia do Advogado. E gostaria de externar aqui os nossos agradecimentos e que fizesse agora vou aproveitar esses últimos minutos para fazer suas últimas manifestações aqui no nosso programa e reiterar aqui para que o convite feito nesta data seja o convite de sempre, volte mais vezes aqui no nosso programa. E, internauta, eu gostaria só de dizer o seguinte, uma mensagem aqui desse apresentador. Falamos de prerrogativa profissional, mas do advogado. Mas existe um dispositivo, o artigo 3º da Lei 4.868 de 65, a linha J, que prevê como crime de abuso de autoridade qualquer atentado a garantias e exercícios de qualquer profissão, não é só de advogado, não. Então essas violações de prerrogativa de advogado, de médico, de contador, é crime de abuso de autoridade se for praticada por alguma autoridade. Então, Roberto Ferreira, para as suas considerações finais, desculpa aí a minha intervenção. Absolutamente, doutor Giceto. Eu quero agradecer à Just TV, ao programa Jurídico News, ao grande advogado Luiz Giceto. O programa está muito bom, em ótimas mãos. Eu cumprimento a toda a direção, porque é um programa esclarecedor. Nós temos poucos programas que tratam de questões jurídicas que o internauta, a população, quer saber. Eu acho de fundamental importância, recebo os meus cumprimentos. Foi uma honra estar aqui. Imaginei que o tempo seria longo, mas agora digo que o tempo foi curto. Tenho certeza de que outros colegas comparecerão ao programa e darão uma contribuição maior do que esse colega que fala. Vejo no auditório o doutor João Carlos Guidente Francisco, grande advogado, uma honra tê-lo aqui. De maneira que estou muito feliz e orgulhoso de ter participado do programa, ter dado alguma contribuição e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Doutor Roberto, para os internautas aqui, foram muitas perguntas, a produção está me informando, que quiserem dirigir essas perguntas diretamente para o doutor, poderia fornecer algum e-mail para que os internautas remetessem essas dúvidas, essas perguntas? Sem dúvida, é uma honra. O e-mail é robertoferreiraassociados@uol.com.br. Estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Roberto Ferreira. Muito obrigado, internauta. E até a próxima quarta-feira, às 22 horas, com mais um Jurídico News pela Just TV. Boa noite.